Tudo bom, gente? Boa noite, boa noite. Hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Hoje é domingo, 4h45 da tarde. Eu estou dando uma olhada nos meus investimentos, tentando ajustar minha carteira. Tem uma ativa que talvez eu faça uma troca porque eu achei interessante. E eu queria trazer principalmente essa noção de gastar um pouco tempo de estudo e de como um investidor, né? Eu sou pequeno investidor, tá, gente? Mas de como um investidor ele faz para analisar, para estudar, tá? Eu trabalho de segunda a sexta. Graças a Deus eu tô de férias, tá? Então provavelmente vou produzir um pouquinho mais de conteúdo. Mas eu queria trazer esse vídeo um pouquinho diferente. Vamos lá. Na é, minha carteira, né? Quando eu olho o setor, eu vejo que eu posso, algumas posições eu posso aumentar, né? Eu estou com 49 na minha carteira alocada em tijolo, FOF 18%, e juntando tudo dos fundo de papéis eu tenho 20% da carteira. Eu sempre deixo uma margem para 12, então se eu somar tudo dá 102%, é normal, mas é só para eu ter uma noção do que eu vou fazer. Então, o que eu tenho a maior flexibilidade de aumentar, né, para os meus ativos alvos foi o middle risk. E o que acontece? Eu tenho alguns fundos que eles aumentaram o valor e eu não sei se compensa eu manter. Tenho em vista outros descontos. Eu gosto muito de vários fundos aqui, mas tem alguns que eu comecei a pensar em talvez mudar a posição. E o meu destaque hoje vai para o HGCR. Ótimo fundo, fundo de papel, bem descontado. Meu preço médio oficial nele é R$ 89. Se eu contar os dividendos, cai para 70 e pouco. Valor de mercado hoje é R$ 93. Ok, ele está pagando. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Ele está pagando R$ 1, às vezes 1,5, 1,5, R$ 1, 1,5. E para o valor que ele está, dá uns 93%. Não, dá uns 13% de dividendo. Para o valor que ele está, é 13% de dividendo. E eu fiquei de olho no CNCI. Por quê? Porque o desconto dele está muito elevado em relação ao valor patrimonial. Então é como se eu estivesse comprando uma dívida com um desconto maior. E ele está pagando R$ 1 de dividendo. Isso dá 14%. O risco dele é diferente, tá? Tanto nos papéis, né? Eu vou abrir aqui para a gente olhar, né? Mas as taxas elas são um pouco mais puxadas e a gestão é, ela é bem transparente. Eu gosto desse ponto, mas eles veem o conflito de interesse como algo mais normal, né? Eles têm, por exemplo, 8% do patrimônio no SNME. É um fundo, né, multi-estratégia da Suno. Só que eles foram bem transparentes, fizeram convocar os cotistas, né, para falar, fizeram live e foi aprovado, né? Então, eles são bem transparentes, mas eles têm essa parte aqui que não me agrada. Mas mesmo assim, eu acho que o desconto está muito, muito elevado, tá? E eles têm ainda uma reservinha. Então, o que hoje eu vou fazer? Vou abrir o relatório dos SNME, SNCI, dar uma olhada, dar uma lida, para ver se encaixa, tá? Eu já até comprei algumas cotas do SN. Deixa eu ver. Aqui. Eu já comprei e já vendi, mas foi bem pouco, né? Eu ainda tenho 15 cotas do HGCR e eu fiquei pensando em fazer na totalidade, porque eu já tenho muita
muito fundo na minha carteira, né? Para o meu patrimônio, que é pouquinho, né? Então eu tenho estudado isso. Outra coisa que eu sempre dou uma olhada do Desmistificando FIIs, que eu pago, né, para ter acesso, e lá você tem um histórico aqui, histórico de análise. E aí eu posso colocar o ticker que eu quiser, e aí eu clico e vejo o histórico das análises. Por ordem é, decrescente de data. Então, é o mais atual, depois o anterior, e ele cobre muito, muito papel, tá? E dá para mim, né, dá um norte, assim, do que um especialista está olhando, né? Então, isso é uma das coisas que eu levo em consideração. E o chat GPT também, porque às vezes tem alguns detalhezinhos que eu tô na dúvida, eu pergunto para ele e tal. Eu geralmente bato um papo ali com ele, tá? Então, vamos ver quanto tempo eu vou levar, os pontos que eu vou destacar, a gente vê como que fica, né? Eu gosto muito dessa taxa de administração, puxa vida, hein? Bem baixinho. Lucro acumulado 25%, ok. Vamos ver que é um fundo pequeno, né? Mas vamos lá. Ok, eles têm um guidance aqui de 1 e 1,10. Essa parte da liquidez para a gente, que é pequeno investidor, geralmente não faz muita diferença, tá? Ok, então eles estão três, três ativos com problemas, né? Um, o CRI Vanguarda, ele já tem uma previsão de recuperação. Ok, o AIZ eles estão vendo. E o RDR no início dos trabalhos de recuperação. De curiosidade, eu vi qual que é a porcentagem de cada um deles, né? Principalmente esse aqui. 1,41%. Mais 15,56. Ok, ok. É interessante porque pela marcação do mercado dá para ver bem fácil qual é que tá o problema, né? Nessa parte eu só não comentei, mas pela carteira de CRI dá para ver pelo yield do marcação ao mercado, né? Todos os que o gestor, o administrador, desculpa, o administrador marcou como zero são os que deram problema. Isso é importante. Gostei da carta aqui do gestor, da visão macroeconômica, né? Do cenário macro, porque realmente não traz muita novidade, mas ele é bem completinho, sabe? Então, às vezes, você lê um desses já resume bastante. O fundo encerrou maio com um PVP de 0,83, o menor da história do fundo. E realmente ele fala aqui,
Entendemos que os movimentos de recuperação observados nos CRIs observados nos CRIs Vanguard e RDR, sobre os quais falaremos em detalhes mais à frente, podem explicar parte da performance negativa no mês e o descolamento dos pares e dos índices, com certeza. Assim que eles começaram a ter alguns problemas na carteira, né, é normal o investidor ficar mais receoso, alguns começam a vender e sair já do fundo, né? Mas nesse desconto talvez seja muito, né? Vamos lá. Então vai ficar 15 centavos. Eles fecharam em 20, só que como eles vão amortizar, né, o CRIs RDR, né, vai finalizar a operação, eles vão ter que tirar mais 10 centavos. Eles confirmam o guidance de R$ 1, né, na banda de R$ 1 e R$ 1,10. Ok. Caraca, prefixado em 23%. Nossa, pega um CDI de 6 também. Também é muito elevado. 100% vendido, ok. Mas eu já vi. Vamos dar uma olhada aqui no Vanguard. Aquele que a gente já até percebeu, né? Pela marcação mercado. O do Vanguard vai dar o quê? Uns 4,5%. Aí tem o do RBR também. 2,5 arredondando, né? Tudo bem, teve um probleminha, mas em relação ao preço de custo, é. Nunca é bom. Por mais que a pessoa às vezes consiga sem, você teve uma operação que teve um tempo, né? E o IPCA fez você perder dinheiro. Mas quanto mais você conseguir recuperar, melhor, né? Mas é normal uma carteira de crédito ele ter um certo problema, né? Esse já é um pouquinho mais complicado, hein? Esse é um pouquinho mais complicado, porque é 4% do PL. Ok. Então eles acreditam na operação, só que eles percebem o desafio, então eles querem dar um prazo maior. Isso é verdade. Então é que eles falam uma coisa interessante, né? Que os cotistas do CNCI, eles não pagam a taxa de gestão do CNME. Também destaco aqui, né? Que realmente eles têm uma taxa de gestão bem baixa. Para mim, eu acho que o maior perigo é o Itabira. Eu acho que esse aqui é o mais perigoso. Ele já colocou 8% lá como dele. Eu tô terminando de ler, né, e uma das coisas que eu fico pensando aqui realmente, como eles são um fundo menor, eles conseguem entrar em operações realmente mais arriscadas de maneira recorrente, né? Se for um grande fundo, às vezes não compensa entrar em operações assim, porque é mais um que você vai ter que acompanhar. Realmente os tickets, as operações melhores, né, que são maiores, mais robustas, às vezes ficam com grandes fundos, né? Ainda mais que uma das coisas que eles querem é serem majoritários na operação, como eu li lá, né? Então, querendo ou não, isso faz eles terem um risco maior, naturalmente. Mas assim, é interessante, viu? Achei bem interessante. Eu tô quase colocando ele como um high yield, viu? E realmente eles têm um acompanhamento profissional, né? Mas
mas o risco realmente é um risco mais elevado, né? Aí você vê a taxa aqui da remuneração, você já consegue ver que é, né? Eu não, esse aqui é um dos que me incomoda. Eu sei que a MRV é uma gigante do mercado e tudo mais, mas garantia clean, esse A mais 6, sei lá. Mas eu sei, como eu falei, é difícil para um fundo desse tamanho se expor a algumas operações, né? E aí ele só vai ficar com operações arriscadas, né? E terminei. Agora 6h13, passou um pouco mais de uma hora. O que eu percebi? Realmente eles têm um risco elevado. Eles já estão com algum problema de algumas operações, que justifica bem a queda na cotação, né? Que ele vinha subindo ali, chegou a 79, ia subir para 82 e voltou a cair. Mas eu acho que realmente está compensando. Agora, sobre a troca, para minha carteira específica, né? Eu acho que faz sentido. Eu já estou com muita operação high grade, mas eu não vou vender todos, não. Essas operações que são abaixo de 1,5, de, de 2,5% da carteira, tem algumas que talvez eu vou ter que dar uma revisada, né? Porque eu não quero ter posições tão pequenas, né? É que várias delas estão passando por reestruturações, né? O Patiello está para ser incorporado no HGLG. Esse acabou de passar, né? Que era o PLCE. E eu gostei do fundo, achei que é um fundo bem seguro. Ele equilibra muito bem as operações que ele tem lá, tem um caixa ainda robusto. Até quero ver como ele vai alocar. O Core, eu gosto muito do Core. Se eu contar se eu contar o meu preço médio com o valor que eu já recebi, eu ainda estou com um valor legal nele, com um lucro, né? Só que o Core, eu não sei até quando o valor da cota vai. Eu fico meio receoso de aumentar a posição nesse valor. Ele está prestes a diminuir o rendimento. Realmente não sei para onde vai a cota. Mas eu gosto muito. FBGAA, eu gosto muito, mas em Fiagro eu já estou com uma exposição legal se juntar com o KNCA. Né? E esse aí eu estou esperando um pouquinho. Mas para mim é um dos melhores fundos ali de Fiagros, viu? Eu gosto muito. Patielli, como eu já falei, e o Fito é aquele da incorporação, que eu já estou com um cliente também na operação. Ele tem um risco bem mais elevado que os outros, mas ele está com um resultado legal, né? Mas eu não sei se eu vou manter ele no longo prazo, né? Por enquanto, provavelmente sim, mas eu vou dar uma revisada nessas posições que estão abaixo de 2,5. É para diminuir a quantidade de pontos que eu tenho em carteira, né? Hoje eu estou com 28 pontos. Bom, então o que eu decidi? Eu vou diminuir 5 aqui, vou aumentar alguns do CMCI. Os dividendos que eu recebi nesse mês, eu provavelmente vou aumentar um pouquinho no CMCI, né? Talvez alguns outros aqui. E assim vai. Geralmente, é isso que eu queria trazer. Geralmente, final de semana é onde eu gasto um pouco mais de tempo, né, para estudar o que eu vou fazer mais ou menos durante a semana, rever os ativos, rever os relatórios, rever não, ver os relatórios gerenciais que saíram,
Às vezes eu vejo canais do YouTube para me ajudar nessa parte, para acompanhar um pouco o mercado. É, E também tenho uma planilha específica do meu orçamento, onde eu vou colocando, né, no final de semana, o que eu gastei, né, com tudo que eu comprei, né. Então, o final de semana geralmente é esse período onde eu vejo meu orçamento, né, e vejo também a parte dos investimentos. E isso vai um tempo. Bom, acho que é isso, gente. Acho que é isso. Eu fico hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O... eu gostei bastante do relatório deles. Achei muito transparente, é algo que eu já esperava da gestão. Eu, deixa eu dar uma olhada, porque eu tenho certeza que eles têm o relatório, eles comentam, né? Porque faz muito tempo que eu não vejo. E vou dar uma olhadinha. Eles comentam, né, sobre o fundo. E é algo que, querendo ou não, me ajuda. Quando eu terminei de investir, parei de investir nos fundos da Suno, né? Eu parei de ver os vídeos, né? Então agora eu vou voltar pelo menos para ver o do SMC, que querendo ou não, geralmente saem algumas coisas legais daqui, tá? Mas isso é algo que eu gosto de fazer. Então, querendo ou não, é um tempo que você tem que separar ali para você investir melhor, né? E existe também carteiras recomendadas que podem encurtar o seu tempo, né? E também relatórios como o do Mistificando que ajudam muito, né? É porque, além dos relatórios, eu gosto de fazer esse acompanhamento, né? E acho que até certo ponto, acho que vale a pena todo mundo ter um conhecimento mínimo ali de investimento, né? Depende muito da fase que você está, do que você quer da sua carteira. E eu estou satisfeito com o meu trabalho e já me consome muito tempo, né? Então, o meu interesse é realmente otimizar um pouco minha carteira. Então, às vezes fazer um giro aqui, um giro ali, para a minha carteira faz sentido. Mas como eu falei, depende muito da fase que você está. Às vezes você está gastando o seu tempo com o seu trabalho, empreendendo. Às vezes não compensa de você gastar esse tempo todo estudando para fazer alguns giros pontuais da carteira. Tá? Pelo menos na minha opinião, como planejador financeiro. Eu fico por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido um pouco mais da dinâmica de investir, que não tem segredo, você tem que, querendo ou não, gastar um tempinho, pelo menos para acompanhar ali como que está o mercado e os seus ativos, né? Se faz sentido você manter em carteira ou não. E seguindo nos aportes, né? Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais. Tchau, gente.